Pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, hoje veremos as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. A Constituição Federal e a LDB são leis que delimitam o que deve ser feito. Então já estudamos a Constituição e a LDB, quem quiser pode olhar nos vídeos anteriores, e agora veremos as diretrizes curriculares nacionais. Elas dizem como fazer. Então, vejamos, as diretrizes curriculares nacionais têm 3 objetivos. O primeiro, sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição Federal, na LDB e demais dispositivos, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional. Então, aqui, a diretriz curricular ela vai pegar, a LDB e a Constituição e outras leis e dizer como deve ser feito, ok? E aí o foco é o quê? O estudante e a aprendizagem, né? Então por isso ela sistematiza. O segundo objetivo, estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do PPP da escola da educação básica. Então notem que aqui ele está fazendo menção à gestão democrática, ou seja, que todos devem refletir sobre como a escola vai funcionar, como os professores vão trabalhar, a forma de manejo, de lidar e atuar com os alunos. Terceiro, orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica. Então notem que as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, essas são as que são mais cobradas. Então, aqui ela regulamenta sobre a questão da melhorar o desempenho da educação, ou seja, melhorar a educação, o ensino, a aprendizagem, e define critérios e procedimentos. Embora aqui é para a educação básica, quando se trata de cursos de formação inicial e continuada, aqui dos docentes e demais profissionais da educação básica, então aqui ela meio que está orientando com relação ao ensino superior. Claro que tem outras leis e decretos que dizem, a própria Constituição, a LDB, vai falar sobre a questão da formação. Aqui, na diretriz curricular para a educação básica, ela fala da formação no ensino superior para quem vai trabalhar na educação básica. Então é importante fazer essa relação, que ela é diretriz para a educação básica, porém ela interfere na educação superior no quesito formação. As diretrizes curriculares possuem 4 papéis. O primeiro deles, o papel político, o segundo, social, o terceiro, cultural, e o quarto, o educacional. E se fundamenta em 2 pilares. O primeiro, da cidadania, o segundo, da dignidade. Então, o primeiro pilar, que é o pilar político, ele diz respeito ao quê? A educação em si, como envolve pessoas, ações e atos, então não deixa de ser uma atividade, um ato político, né? O entrelaçamento, as relações. O social, envolver a participação de pais, alunos e da comunidade em geral nas atividades da escola. E cultural, que é difundir os valores culturais da sociedade. Educacional, que visa o contexto escolar, da educação formal. Então, aqui é possível visualizar que a educação ela é uma conquista social, é uma conquista de todos. Então, os movimentos sociais que lutam pela melhoria da educação, da valorização profissional, então é uma conquista de todos. E aí, os 2 pilares que são a cidadania e a dignidade, a cidadania, os direitos e deveres de todos os cidadãos, né? Então já vimos os princípios e os direitos e os deveres na Constituição e na LDB, quem quiser pode ver no vídeo anterior que fala sobre isso. E a dignidade, para que a pessoa tenha dignidade, o primeiro passo é ela ter educação.
né? Então, a educação tem que ser ministrada com igualdade, liberdade, gratuidade, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas. Então, o primeiro passo para que a pessoa consiga os demais direitos e tenha dignidade de vida é ter acesso à educação. O artigo 6º da diretriz curricular fala das dimensões do educar e do cuidar em sua inseparabilidade. Então, às vezes a gente vê, eu já vi a professora falar, eu estudei 4 anos, não foi para ficar cuidando de menino. Então, aqui está dizendo, é inseparável. Você vai educar, alfabetização e letramento e também vai cuidar. As diretrizes, elas norteiam o quê? Os princípios da educação de um modo em geral, a educação básica, desde a creche até o ensino médio. Então, o que acontece? Ela vai definir as bases e busca o quê? Um sistema nacional de educação, assegurar o que? A efetividade é um projeto de educação nacional, definindo os critérios, os procedimentos, a forma de trabalhar para se ter um melhor desempenho, né? Então, busca isso para quê? Para superar a desarticulação institucional, ou seja, das políticas públicas e a fragmentação. Então, hoje você tem um presidente, faz uma determinada ação. Daqui termina o próximo mandato, que vem o próximo presidente, não, isso já não vai ser mais feito. Então, as diretrizes curriculares buscam, dessa forma, superar essa desarticulação. Tanto é que agora estamos aí com a Base Nacional Comum Curricular, que o ano que vem, 2020, se torna obrigatória em todo o território nacional, ou seja, buscando aí uma padronização, um projeto de nação. E, com relação à qualidade social, diz respeito ao quê? A conquista dos movimentos sociais. Então, tem aí o acesso, a inclusão e a permanência. Porque a criança precisa ter acesso, ela precisa ter inclusão, ela precisa aprender, ela precisa... A gente vê aí a escola de ciclo, aqui na região metropolitana de Goiânia, o aluno entra... Ele teve o acesso, porém ele fica lá excluído. Ele não foi incluído, ele não aprende. E aí, terceiro, que é a sua permanência. Ou seja, ele tem que ter acesso, inclusão e permanência para ter sucesso. E adota como centralidade o estudante e a aprendizagem. Então busca o quê? Melhorar o desempenho da educação, os processos, os critérios de avaliação, de trabalho dos professores, a didática. Então busca exatamente o que? Melhorar a aprendizagem dos estudantes. Isso aqui é a centralidade da diretriz curricular nacional. E aí, o sucesso da educação, ou seja, dessa qualidade social, seria o quê? 3 fatores. Primeiro, a redução da evasão, ou seja, a quantidade de alunos que abandonam a escola, a retenção, os que são reprovados, e a distorção, idade, ano e série. Então ainda tem muito, às vezes você tem lá uma criança de 10 anos estudando no 2º ano, quer dizer, 2º ano é uma turma para 7, não poderia ser. Então a diretriz curricular busca esses 3 critérios: reduzir a evasão, a retenção e a distorção. E ela tem, o planejamento envolve 4 aspectos. Então a diretriz curricular busca o quê? Que os princípios e as finalidades de educação, então todos precisam saber, os professores e gestores precisam saber quais são os princípios e finalidades da educação. O segundo, a relevância de um PPP, a importância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido democraticamente por todos e pela participação de todos. Então não basta. A equipe gestora reúne, elabora o PPP, porém os profissionais, os professores e demais profissionais não abraçam aquela ideia. Então, tem que ter essa relevância de um PPP consumido e assumido e concebido democraticamente. O terceiro, a riqueza e a valorização das diferenças. Então, a sala de aula ela é heterogênea, tem alunos de todos os níveis, credos e classes sociais. Precisa se ter essa valorização. E os padrões mínimos de qualidade. Hoje, para se garantir esse padrão mínimo de qualidade, aqui no estado de Goiás, o custo aluno
seria de R$ 350 por mês. E o artigo 27, ele vai falar o quê? Das modalidades da educação básica. Então, lembrando que já vimos na LDB que, pela Lei de Diretrizes e Bases, existem 3 modalidades. A EJA, Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a Educação Profissional e Tecnológica. São essas 3 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Na diretriz curricular, tem a Educação no Campo, a Educação Indígena, a Educação Quilombola e o EAD. Então, quando se fala em modalidades na Lei de Diretrizes e Bases, são essas 3. Embora tenha um outro artigo lá que fala da educação à distância, então, embora aqui na diretriz curricular fala de todas essas, é importante essa diferenciação. Então, em linhas gerais, a diretriz curricular ela é um pouco mais extensa. Aqui eu fiz um resumo dos principais pontos. Quem assistiu o vídeo da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, quem assistir eles já dá para ter uma base por eles de toda a diretriz curricular nacional. Então, fica aí, cabe uma leitura mais aprofundada. Quem quiser ler e aprofundar um pouco mais, pode ir. Mas esse conhecimento, somado com o que já vimos anteriormente, eu acredito que já dá uma boa base para uma eventual prova do Centro de Seleção da UFG. Ok, pessoal?